Dia 5. O fruto do Espírito Santo, parte 1. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. Em Gálatas 5, Paulo escreveu sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, deixando claro que não há acordo entre esses dois opostos. Enquanto as obras da carne refletem atitudes e desejos provenientes da natureza humana corrompida pelo pecado, o fruto do Espírito é resultado da presença e atuação do Espírito Santo na vida do cristão. No Comentário Bíblico Adventista, volume 6, lemos, abre aspas, o fruto do Espírito não é produto espontâneo da natureza humana, mas de um poder completamente diferente e que provém do exterior da pessoa. Fecha aspas. Palavra revelada. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Testemunho inspirado. Ellen White escreveu em E recebereis poder o seguinte, abre aspas, a fim de produzir muito fruto, temos que aproveitar ao máximo nossos privilégios e oportunidades, tornando-nos cada vez mais inclinados para as coisas espirituais. Devemos deixar de lado toda a vulgaridade, todo o orgulho, toda a mundanidade e receber diariamente auxílio divino. Para crescer espiritualmente, vocês devem empregar todos os meios providos pelo Evangelho e estar preparados para avançar em piedade pela influência do Espírito Santo, pois a semente se desenvolve da erva para o grão cheio, por meios invisíveis e sobrenaturais. A obra do Espírito Santo é imensamente grande. É dessa fonte que sobrevém poder e eficiência ao obreiro de Deus, e o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo à alma. Quem olha para Cristo com simples fé, semelhante à de uma criança, torna-se participante na natureza divina mediante a atuação do Espírito Santo. Quando dirigido pelo Espírito de Deus, o cristão pode saber que é aperfeiçoado naquele que é a cabeça de todas as coisas. Assim como Cristo foi glorificado no dia de Pentecostes, ele será outra vez glorificado no encerramento da obra do Evangelho, quando preparará um povo para enfrentar a prova final, no derradeiro conflito da grande controvérsia. Fecha aspas. Ellen White escreveu sobre os componentes do fruto do Espírito. Amor. A menos que vocês recebam o Espírito Santo, não poderão ter o amor de Deus na alma, mas por meio de viva ligação com Cristo, somos inspirados com amor, zelo e fervor. Alegria. Procuremos ensinar os crentes a se regozijarem no Senhor. A alegria espiritual é o resultado de fé ativa. O povo de Deus deve estar cheio de fé e do Espírito Santo. Então, ele será glorificado neles. Paz. Aqueles cujo espírito é controlado pelo Espírito Santo andam em humildade e mansidão, pois trabalham segundo os métodos de Cristo e serão mantidos em perfeita paz. Benignidade. Se temos Cristo habitando conosco, seremos cristãos tanto no lar quanto fora.
O fiel será bondoso, cortês, amoroso, simpático e estará se educando para pertencer à família do céu. Fidelidade. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda a pessoa, apresentando à alma os incomparáveis atrativos de Jesus. Domínio próprio. Ele nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, a habitação de seu Espírito. E ele exige que todos os que trazem sua imagem cuidem do corpo para o seu serviço e para a sua glória. Momento de refletir. Quais aspectos do fruto do Espírito você precisa cultivar mais em sua vida? Motivos de oração. Para que a Igreja revele o caráter de Cristo. Para que o testemunho cristão transforme a comunidade ao redor da Igreja. Tempo de orar. Ore confessando atitudes erradas que você precisa abandonar com a ajuda do Espírito Santo. Desafio missionário. Converse com 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus. Compartilhe como o Espírito Santo confirmou essa verdade em sua vida. Vida transformada. A busca por qualidades como amor, alegria, paz e domínio próprio muitas vezes parece impossível quando dependemos apenas da nossa própria força de vontade. A verdadeira manifestação do fruto do Espírito em nossa vida provém de uma fonte superior à capacidade humana, revelando que esse fruto não é resultado de esforço pessoal, mas de submissão completa ao Espírito Santo. O fruto do Espírito só se manifesta por meio de uma entrega diária e da disposição de permitir que o Espírito Santo atue em nosso coração, capacitando-nos a vencer nossas inclinações naturais. A maior evidência de sua atuação em nós não está em sentimentos ou emoções passageiras, mas na transformação do caráter e na presença visível das virtudes cristãs em nossa vida diária.